palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, está escrito: porque andamos por fé, não por vista. O cristão verdadeiro e genuíno, ele não anda por aquilo que ele vê. Ele não pode caminhar pelas coisas que se pode tocar, que se possa pegar. Na verdade, o cristão ele tem que viver voltado a sua vida somente às coisas espirituais. Mas quais são essas coisas? Para que possamos entender as coisas espirituais, primeiro precisamos definir o que são as materiais. Pegando como exemplo a vida dos apóstolos, vamos destacar alguém que era materialista, que pensava somente naquilo que ele podia alcançar, nas coisas que ele podia tocar, naquilo que ele poderia dizer que era dele. Estamos falando de Judas Iscariotes, o maior exemplo de pessoa materialista que temos registrado no meio cristão. Ele tinha tudo à sua volta. Ele estava caminhando com o Senhor Jesus Cristo, andando com o próprio Deus. Todavia, por causa do materialismo que imperava na sua vida, ele abriu mão das coisas espirituais. Ele deixou de praticar, de fazer aquilo que era bom e agradável aos olhos de Cristo Jesus e voltou-se para o mundo, para as coisas materiais, para as coisas que em nada agrega na vida do cristão. E muitas das vezes, hoje, encontramos no nosso meio pessoas que têm agido da mesma forma, por causa de mal influência, por causa de instruções erradas, de pessoas materialistas, de pessoas que focam somente no bem-estar deste mundo. Boa parte, para não dizer a maior parte dos cristãos de hoje, que são frequentadores de templos religiosos, estão voltados com suas vidas aquilo que se possa alcançar, que se possa tocar, que possa dizer que é dele, e esquecendo do principal fundamento para o cristão, para o seguidor do Senhor Jesus Cristo, que é caminhar pela fé, na plena certeza, na plena convicção de que, embora estarmos nesse mundo, não pertencemos a este mundo. E se não pertencemos a este mundo, não tem porquê de querermos e desejarmos as coisas materiais que são oferecidas para as pessoas que pertencem a este mundo, para que elas possam cada vez mais ficarem presas neste mundo. Então, caminhar pela fé é seguir o exemplo de Paulo, que tinha todas as coisas materiais que qualquer homem hoje desejaria. Todavia, o apóstolo Paulo abriu mão de tudo que tinha para caminhar com o Senhor Jesus Cristo, fazendo-se cumprir na sua vida a vontade, o querer do Senhor Jesus Cristo, e não a sua vontade, e não o seu querer, e não o seu gozo. De igual modo, devemos nós proceder assim também.
caminharmos neste mundo, mas somente voltado com a nossa fé para o reino do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Cristo Jesus, para a promessa feita ao Senhor, pelo Senhor Jesus Cristo, de que viria ao nosso encontro para nos resgatar, para nos buscar. Assim devemos caminhar, assim devemos trilhar o nosso caminho, a nossa jornada ao lado do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 10, está escrito: E Jesus, ouvindo isto, maravilhou-se e disse aos que seguiam: Na verdade eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. A nossa fé deve ser baseada naquilo que não está ao nosso alcance, naquilo que não está aos nossos olhos, mas daquilo que possamos enxergar pela fé. Muitas das vezes, seguidores do Senhor Jesus Cristo, cristãos, se prendem a templos religiosos deste mundo em busca de uma cura, acreditando que através de sacrifício, de dízimo, de oferta, ele alcançará a bênção, ele alcançará a vitória, ele alcançará a cura, ele alcançará a libertação. Contudo, a nossa fé ela não pode se basear nas coisas materiais e nem na do tomará da cá, porque estou consagrando meu dízimo, minha oferta, o meu sacrifício em tempo religioso que se diz pertencer ao Senhor Jesus Cristo. Automaticamente o Senhor realizará milagres na minha vida. Não é assim que funciona o reino dos céus. Não é assim que funciona com o Senhor Jesus Cristo. Mas funciona através de uma fé verdadeira, real, que não se apega às coisas deste mundo, mas antes se volta para a glória do Senhor Jesus Cristo, a fim de que assim possamos alcançar a vida eterna. O grande foco, o grande objetivo, o nosso grande desejo tem que ser a vida eterna. É a morada para todo sempre ao lado do Senhor Jesus Cristo. E não há nada neste mundo capaz de nos afastar dessa promessa do Senhor Jesus Cristo para aqueles que nele crê, a não ser a própria incredulidade, a falta de fé, a falta de esperança, a falta de crença de que o Senhor Jesus Cristo há de cumprir, há de realizar a sua promessa sobre as nossas vidas, e assim podemos morar para todo sempre ao lado do Senhor Jesus Cristo. Essa é a promessa do Senhor para aqueles que nele crê. Essa é a promessa do Senhor Jesus Cristo de prosperidade, de vida em abundância para aqueles que nele crê. É a vida eterna e não o materialismo deste mundo. Não as coisas que possamos alcançar deste mundo, que demonstra a nossa fé, a nossa crença no Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo,
no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 14, está escrito: mas vós negaste o santo e o justo, e desejaste que vos fosse concedido um assassino. Quando o cristão se apega ao materialismo, quando o cristão abraça a fé na prosperidade, ele automaticamente está negando, ele está recusando o santo e o justo, que é o Senhor Jesus Cristo, e abraçando um assassino, desejando andar com algo, com alguma coisa, com alguém que pode lhe levar à morte eterna. Então não podemos ficar presos ao materialismo deste mundo, porque uma vez que nos prendemos às coisas materiais, às coisas que se possa tocar, estamos caminhando rumo à morte eterna, estamos caminhando ao lago de fogo, estamos caminhando para viver na companhia de Satanás. Contudo, quando aceitamos santo, quando aceitamos justo, que é o Senhor Jesus Cristo, automaticamente renunciamos às coisas materiais, às coisas deste mundo, porque agora já não vivemos mais em nós, mas Cristo vive em nós, para que assim possamos estar à sua disposição, possamos estar ao seu prazer, à sua vontade, para que através de nós o seu evangelho, a sua palavra seja ministrada, seja pregada, seja anunciada àquelas pessoas que precisam, aquelas pessoas que necessitam ouvir a verdade, ouvir a palavra, ouvir o evangelho da salvação. Então a escolha sempre será nossa. O que queremos, o que desejamos, definirá onde passaremos a eternidade. Somente nós escolhemos o que queremos, somente nós definimos aquilo que desejamos para nossas vidas, a fim de que ou vivemos para sempre ao lado do Senhor Jesus Cristo, ou viveremos para todo sempre no lago de fogo. A escolha, a decisão é de cada um de nós, com aquela postura que somente nós temos diante do Senhor Jesus Cristo. Se seguirmos as orientações da sua palavra, ou se nos prendemos a um conceito religioso criado por homem. Se baseamos a nossa vida, se baseamos a nossa fé somente na palavra do Senhor Jesus Cristo, somente no Evangelho da salvação, naquilo que foi deixado pelo Senhor Jesus Cristo, quer seja através dos seus apóstolos, através dos primeiros discípulos que compôs a igreja do Senhor Jesus Cristo, ou se daremos ouvido a orientações de homens que fundaram para si igrejas com a intenção de agalinhar riquezas para si. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 5, está escrito: para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Não podemos basear a nossa fé naquilo que o homem diz, naquilo que o homem escreve, naquilo que o homem canta, naquilo que o homem prega, mas somente na palavra do Senhor Jesus Cristo, no poder da qual dela exala para todos aqueles que no Senhor Jesus Cristo
para todos aqueles que o confessaram como seu único, suficiente Salvador, negando-se a este mundo, negando as suas vontades, para que agora possa viver para Cristo, possa realizar nas suas vidas a vontade do Senhor Jesus Cristo. Não podemos basear a nossa fé na sabedoria, no conhecimento que vem do homem. O apóstolo Paulo se esvaziou de toda a sabedoria que ele tinha para que pudesse viver totalmente na dependência do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que ele levou 13 anos para iniciar o seu ministério, para começar a pregar a palavra, para começar a anunciar o evangelho da salvação. Quanto tempo que você está frequentando um templo religioso e ainda não se esvaziou do seu querer, da sua vontade, para ser cheio da sabedoria do Espírito Santo, no qual não vem do homem, mas provém do próprio Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, para que através do Espírito Santo você possa anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo sem o conceito religioso, sem o credo, sem a crença, sem o materialismo, quer seja financeiro, quer seja religioso, mas somente vivendo na total dependência do Senhor Jesus Cristo, naquilo que Ele promete, naquilo que Ele tem para a sua vida. Talvez você está dentro de um tempo religioso cristão apenas algum dia, 1 ano, 10 anos, 30 anos. Não sabemos quanto tempo que você está nesse local, mas queremos saber quanto tempo você ainda levará para iniciar o manifesto do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, para iniciar o seu ministério pregando o Evangelho, a começar dentro da sua casa, da sua família, com a sua parentela, com seus vizinhos, com os seus amigos. Quanto tempo mais você levará para entender que a vontade do Senhor Jesus Cristo, ela tem que se cumprir na sua vida, se você crê que Ele é o próprio Deus, que Ele é Yahvé, o Deus absoluto. Quanto tempo mais, quantas almas serão entregues a Satanás até que você se desperte para o seu ministério, se desperte para aquilo que o Senhor tem chamado para a sua vida? Quanto tempo mais você ficará acreditando que, preso dentro de um templo religioso, você estará em comunhão com o Senhor Jesus Cristo? Você estará fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo? Por acaso o Senhor Jesus Cristo te chamou para você fazer algum cargo em templo religioso? Não. O Senhor nos diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E preso dentro de um templo religioso, filiado a uma igreja cristã, você não está indo a lugar nenhum para pregar o Evangelho. No máximo que você faz é convidar algum conhecido para conhecer a sua igreja, para se tornar um novo membro, um novo filiado a um conceito religioso. E não é isso que o Senhor nos chama, não é para isso que o Senhor nos desperta. Mas o Senhor nos desperta a fim de que possamos viver na inteira sabedoria do poder de Yahvé, do Senhor Jesus Cristo, que é nos revelado através do Espírito Santo.
A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16, está escrito: sabemos que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Cristo Jesus. Nós também cremos em Cristo Jesus, para que pudéssemos ser justificados pela fé de Cristo, e não pela obra da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Quando estamos filiados a um tempo religioso, quando exercemos cargo dentro de uma igreja, estamos realizando as obras da lei, porque o templo ele vem da lei, e o templo do Senhor Jesus Cristo, o templo de Yahvé, foi destruído pelo general Tito após 40 anos da ascensão do Senhor Jesus Cristo aos céus. Ou seja, aquilo que os judeus chamam de muro da lamentação, o muro da lamentação nada mais é do que os restos do templo de Yahvé, o templo do Senhor Jesus Cristo, que sobrou, no qual em um tempo oportuno será reconstruído pelo o anticristo, da onde ele sentará e dali ele governará todo este mundo. Então, essa é a obra da lei. Porém, essa obra ela não justifica você ficar preso dentro de uma igreja, filiado a uma igreja, não justifica você perante o Senhor Jesus Cristo. O que te justifica perante o Senhor Jesus Cristo é a fé em Cristo, é a fé de que em Cristo seremos salvos, que em Cristo alcançaremos a graça, a misericórdia, o dom da vida eterna. E isso não se pode ser agregado, isso não se pode dar honra a tempos religiosos, mas somente ao Senhor Jesus Cristo, o Deus único e verdadeiro, aquele no qual entregou a sua vida em favor de cada um de nós, para que, uma vez estando em Cristo, pudéssemos não mais viver conforme este mundo, mas conforme a vontade, o desejo do Senhor Jesus Cristo. Assim devemos proceder em busca da verdade, em busca da realização, não do homem, mas do Senhor Jesus Cristo. Então, há tempo ainda para que deixamos de fazer a obra do homem e voltamos para a obra pela fé em Cristo Jesus, porque pela obra ninguém será salvo, e muita gente ficará surpreso no grande dia do Senhor, onde Ele concederá o galardão a cada um que andou conforme o seu querer e a sua vontade. Poderemos encontrar pessoas que nunca foram a um tempo religioso e outras que viveram a sua vida toda dentro de um tempo religioso, fazendo a obra que lhe foi determinado por um líder espiritual, não está ali para receber uma coroa de glória,
porque ele nunca se preocupou em fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Ele sempre se preocupou em fazer a vontade do homem, em agradar ao homem, de andar segundo o homem, e não aquilo que o Senhor Jesus Cristo determinou para a sua vida. Porque aquilo que é manifesto sobre as nossas vidas não será sobre a vida do nosso irmão, não será sobre a vida do nosso próximo, porque cada um de nós tem um chamado, tem um ministério a ser desenvolvido, a ser desenrolado nessa grande obra que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, na qual particularmente cada um de nós somos responsáveis por pregar, por anunciar as boas novas, por bendizer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E assim podermos viver uma vida plena, uma vida prazerosa, de gozo, diante do Senhor Jesus Cristo. Não fica crendo, não acredita que entregar o seu dízimo, a sua oferta, o seu sacrifício numa igreja cristã é prova da sua fé em Cristo. Não acredita que andar de joelho, ficar sem se alimentar, andar com um terço, com fitinha amarrada ao braço ou na perna, é sinal de fé. Talvez até seja, mas que tipo de fé é essa? Se deseja alcançar a salvação, se deseja alcançar a vida eterna, você tem que andar conforme o Senhor Jesus Cristo determina na sua palavra, na nova aliança, no Novo Testamento. E não o que o conceito religioso lhe diz e fala que tem que ser. Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas as coisas elas não convêm. O Senhor Jesus Cristo ela não nos proíbe de fazer nada que não seja aquilo que predeterminou como pecado, como o caso de adorar outros deuses, como o caso de cometer adultério, como o caso de roubar, de furtar. Mas tem coisas que a própria religião cristã cria para fim de que possamos ficar presos a conceitos e doutrinas que não se confirmam nas nossas vidas. Como guardar o sábado, como não doar sangue, porque o sangue representa a vida e eu não posso tirar o sangue para doar, eu não posso comer o sangue. Como não comer carne de porco, como não beber um vinho ou qualquer outra bebida, porque a bebida ela em si não é pecado. O que é pecado é o vício, mas essa questão do vício não engloba somente a bebida, mas todas as coisas que faz com que deixamos de viver a nossa vida e viver em prol daquilo. Então precisamos tirar das nossas vidas, do nosso meio, todo dogma religioso, a fim de que assim possamos viver a verdade de Cristo Jesus para nossas vidas. E essa verdade só alcançamos, essa verdade só obtivemos se começarmos a ler a palavra do Senhor, a estudar a Bíblia Sagrada e basear toda a nossa vida naquilo que a Bíblia diz para nós.
A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, está escrito: a Timóteo, meu próprio filho na fé, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da Jesus Cristo, nosso Senhor. A nossa fé tem que ser baseada no Senhor Jesus Cristo, porque a graça e a misericórdia, a paz que sentimos, ela é proveniente do próprio Senhor Jesus Cristo. Ela é proveniente de Yahvé, o nosso Abba, para que assim possamos não somente encontrar a paz, a misericórdia neste mundo, mas sobretudo estarmos em paz, estar na graça, na misericórdia do Senhor Jesus Cristo, para que assim possamos alcançar a misericórdia, possamos alcançar a vida eterna, porque uma vez que não ficarmos com as nossas vidas voltadas somente para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, somente para fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer, deseja para nossas vidas, corremos um grande risco de ser destituído da graça, da glória do Senhor Jesus Cristo. E se caso isso ocorra, se caso isso aconteça conosco, estaremos afastados da misericórdia, da graça do Senhor Jesus Cristo e não teremos direito à vida eterna. Porque quando temos a plena certeza, a convicção da vida eterna em Cristo Jesus, encontramos a verdadeira paz, encontramos a verdadeira misericórdia, a verdadeira graça. E isto resplandece no nosso rosto, a fim de que outras pessoas possam ver, possam enxergar em nós a presença do Senhor Jesus Cristo. Como diria o médico Lucas, o grego, o primeiro historiador cristão da história, eu não conheci o Senhor Jesus Cristo pessoalmente, mas na vida de Paulo eu pude conhecer o Senhor Jesus Cristo. De igual modo, somos nós hoje. As pessoas têm que conhecer o Senhor Jesus Cristo através das nossas vidas, através do nosso testemunho de vida. Todavia, entretanto, se for ao contrário, que possamos dobrar os nossos joelhos, colocar a nossa cara na terra e clamar ao Senhor por misericórdia, pedindo-lhe perdão por ser um péssimo representante do seu Evangelho neste mundo, e pedi-lo que o seu Espírito Santo possa nos orientar para que assim possamos nos tornar verdadeiramente representantes do Senhor Jesus Cristo nessa terra. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 2, está escrito: porque para nós o Evangelho foi pregado, assim também com a eles, mas a palavra pregada não lhes serviu, não estando esta misturada com a fé daqueles que ouviram. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo chegou até nós através de um emissário do próprio Senhor Jesus Cristo,
ao nosso encontro, a fim de que, uma vez ouvindo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pudéssemos converter dos maus caminhos, pudéssemos voltar com as nossas vidas somente ao Senhor Jesus Cristo, para que, negando o nosso querer, a nossa vontade, pudéssemos estar com as nossas vidas somente na cruz de Cristo, aquela cruz que outrora pertencia a nós, mas que o Senhor Jesus Cristo, por amor a nós, tomou, carregou e foi nela crucificados, para que hoje pudéssemos anunciar o seu Evangelho, pregando a sua verdade, assim como a nós também foram pregadas. Mas sabemos que existe no nosso meio pessoas que se dizem cristãs, mas o Evangelho real e verdadeiro, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que transforma a vida do homem, a ela não foi pregada, a ela não serviu, uma vez de que a sua fé está misturada com as coisas que ouviram de falsos profetas, de falsos cristos, que ensinavam doutrinas mundanas, fazendo com que sua fé pudesse ser misturada, a ponto de que não reconhecemos na vida dela, não vemos no seu dia a dia, por mais que ela se diz uma cristã, frequentadora de uma igreja, quer seja católica, ortodoxa ou protestante, não vemos a presença do Senhor Jesus Cristo sobre a vida dela, porque ela é uma pessoa maldosa, ela é uma pessoa materialista, ela é uma pessoa que só foca no seu próprio umbigo e não pensa no próximo. A sua preocupação com o seu irmão, com o seu semelhante, com o seu próximo, está baseada somente da boca para fora, somente em palavras, e não naquilo real e verdadeiro que se possa fazer por seu semelhante, que é ajuda humanitária, que é amar, que é respeitar, que é tratar aquela pessoa como se fosse ela mesma, como ela desejasse que lhe tratasse. A esse tipo de pessoas que se dizem cristãs, mas na verdade são seguidoras de Satanás, devemos nos afastar, devemos não ter nenhum vínculo de amizade, uma vez que ela pode se tornar uma péssima influência para cada um de nós. Seja luz, seja Cristo, viva o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, anuncia, pregue-o, negue a sua vontade, o seu desejo e abrace aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem determinado para a sua vida. Nós não sabemos o que o Senhor Jesus Cristo deseja para você, quer para a sua vida. Todavia, se buscares verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, Ele há de revelar o seu desejo, Ele há de revelar a sua vontade, o seu querer sobre a sua vida.